Olá, eu sou o Rogerinho e é com muita alegria que estou aqui fazendo parte deste evento tão precioso. Eu fico muito feliz pelo convite, desde já eu agradeço o Wilson e a Mônica, fiquei muito honrado, senti muito feliz com o convite. Em tempos tão difíceis, a gente precisa se reinventar, né? E olha que legal, né? Um evento como esse pelas redes sociais e que para mim é uma grande honra estar participando, tá bom? Bom, o tema proposto, o tema que foi confiado a mim é autoridade espiritual. Então nós vamos meditar sobre várias coisas. Nós vamos falar um pouquinho dos sermos batizados no Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é claro. Nós vamos falar nessa pregação também a fé que vem através do batismo. E aí a gente tem a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a importância dessa fé. Nós vamos falar da certeza que o batismo nos faz filhos e filhas de Deus. Nós vamos falar também de ter uma experiência profunda, da importância de termos uma experiência profunda com Jesus Cristo. E nessa pregação nós vamos abordar nossa missão e nós vamos concluir, então, resumindo tudo isso, com a autoridade espiritual. E o que é autoridade espiritual? É cumprir a missão confiada a nós. Eu convido a você a pegar a sua Bíblia e vamos meditar inicialmente no Evangelista João, capítulo 14, versículos 12 seguintes. Diz assim o evangelista João, capítulo 12, ele narra assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que texto extremamente interessante. Ele está no contexto da última ceia, onde Jesus se reúne pela última vez com os seus discípulos e ele traz pontos importantes, ensinamentos importantes, porque esses discípulos iriam agora concluir, levar à frente o projeto de Jesus, que era a implantação do reino de Deus aqui nesta terra. E Jesus traz pontos importantes. No capítulo 14, versículo 1, ele traz um ponto interessante que ele diz assim: não se perturbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. Crer, a fé. A fé, ela é extremamente importante. Por isso que ele já começa dizendo no versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e farão ainda maiores. Mas ele justifica, ele ensina que é importante acreditar. E aí eu vou um pouquinho antes, dentro da proposta que nós fizemos. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós recebemos a adoção. Nós agora somos filhos de Deus. Esse batismo nos faz parte da família cristã. Esse batismo nos leva agora a sermos inseridos na família cristã. Portanto, Deus agora, ele opera em nós. Nós temos, pelo batismo,
a presença do Espírito Santo. Nós temos a presença deste Espírito Santo. Portanto, esta fé no Pai, no Espírito, no Pai, no Filho e no Espírito Santo é o que Jesus propõe para aquele que é batizado. E isso é importante para todo aquele que trabalha com o ministério de cura, ele ter este entendimento. Somos batizados, filhos de Deus, e esse batismo, ele gera em nós esta filiação divina. Somos filhos de Deus e nós precisamos compreender. E isso é fé. Isso é fé. É por isso que Jesus fala aqui na palavra: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e farão maiores. Mas é preciso crer. E aí a gente aborda a importância desta fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ter a certeza que o batismo nos faz filhos de Deus. E isso nos dá a certeza da salvação. Porque na cruz, Cristo entregou sua vida em resgate de toda a humanidade. Então só aquele que é batizado, aquele que crê em Deus, ele assume a salvação que Jesus nos ofereceu na cruz. Por isso é preciso crer em Jesus Cristo. Porque aquele que não crê, Jesus ter morrido na cruz para ele não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Então, é a certeza de sermos salvos. A certeza de que na cruz Jesus entregou sua vida em resgate de toda a humanidade, inclusive dos batizados. E aí, um ponto importante: salvos, nós somos templos do Espírito Santo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção que tudo isso se resume na fé. Em quem? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sem essa fé não adianta nada. Sem essa fé é impossível. E esta fé, ela nos leva a compreender a ação de Deus em nós. Quando somos batizados, nós recebemos o Espírito. E aí, salvos, nós nos tornamos templos, moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Parece simples, mas não é. É um entendimento extraordinário. É uma compreensão extraordinária que aquele que trabalha com o ministério de cura, ele precisa ter. Porque isso vai nos dando a autoridade espiritual. Porque eu tenho a convicção, eu tenho a certeza de que sou batizado, filho de Deus e sou templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Deus habita em mim. E essa certeza, ela é extremamente importante. E aí preste atenção. E eu tendo esta certeza, eu preciso ter agora o quê? Uma experiência. Porque não basta ser salvo. Não basta admitir. Não basta ter consciência da salvação. Tudo isso é muito bom. Mas eu preciso ter com Cristo uma experiência pessoal. Se você lembrar bem, os discípulos, assim que Jesus foi entregue na cruz, Jesus se deu na cruz, eles abandonaram Jesus. Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito. O Espírito Santo ainda não habitava neles. Eles ainda não eram conduzidos pelo Espírito. Mas é este Espírito que nos leva a uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Então vejam, a pessoa para ser curada, ela precisa ter a certeza do Espírito e ser conduzida por Ele. Este Espírito nos conduz a uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Uma experiência profunda, uma experiência
inesquecível com Jesus Cristo. Uma experiência que nos leva agora a buscar, a viver em nossas vidas aquilo que é desejo de Deus, vontade de Deus. E essa certeza de chegar a Deus, de se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo, é o Espírito que nos leva a uma experiência pessoal com Ele. Mas é Jesus Cristo que nos leva ao Pai. Olha que interessante. É Jesus Cristo que nos leva ao Pai. Mas antes de experimentar Jesus Cristo, eu posso ter a certeza da morte na cruz, da entrega, mas é o Espírito que vai me levar a ter uma entrega, a ter uma experiência. É o Espírito Santo. É um mistério. Nós experimentamos Jesus, nós conhecemos Jesus, mas veja, só o Espírito Santo pode nos levar a conhecer Jesus, a ter uma experiência pessoal com Ele. E vai entendendo que você que trabalha com o Ministério de Cura, você precisa compreender isso, porque é toda uma base de fé. Isso é uma base de fé que nós precisamos compreender, porque isso é que cura, isso é que nos dá autoridade espiritual, a certeza, o conhecimento, é isso que nos dá esta certeza de estarmos em Deus e caminharmos com Ele. Interessante que eu gostaria que você pegasse sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Capítulo 16. Marcos, capítulo 16, diz assim, olha. Marcos 16. Diz assim, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E olha que interessante. Estes milagres acompanharão os que crerem. E quais são os milagres? Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão a mão aos enfermos e eles ficarão curados. Nós precisamos compreender algumas coisas aqui. Primeira coisa é aquilo que Jesus ordena para aqueles que crerem, para aqueles que caminham com Ele, para aqueles que tiveram uma experiência, uma caminhada com Ele. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esta caminhada que nós fizemos, esta experiência, desde o batismo, a experiência de fé, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é exatamente, esse é o mandato de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê em quê? Na palavra. Crer no Evangelho significa dizer que antes de ministrar a cura, é preciso que a pessoa tenha uma experiência pessoal com Jesus Cristo através da palavra. A pessoa já vai sendo curada, não pela oração de cura em si, não, mas por uma experiência com Jesus Cristo. É por isso que eu venho abordando essa autoridade espiritual. Ela parte da experiência e da maturidade que tivermos com todo o contexto de sermos batizados, de reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, de termos uma experiência pessoal com Ele. Agora a gente assume a missão. A gente assume a missão. Por que eu assumo a missão? Exatamente pela experiência pessoal, por aquilo que me desinstalou, pela experiência que eu tive com Ele.
E essa experiência curou as minhas feridas. Essa experiência curou as minhas carências. E eu compreendo esse processo. Não porque eu precisei passar por uma experiência de cura. Não só isso. A experiência de cura é a pregação do Evangelho. A experiência de cura é conhecermos Jesus Cristo. E as pessoas serão curadas quando elas tiverem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, através do conhecimento da ação de Deus em nossa vida, pelo batismo, pela experiência pessoal com Cristo, pela certeza que fomos batizados, e esse batismo nos faz moradas do Espírito Santo, e este Espírito conduz, ele nos desinstala, esse Espírito cura, esse Espírito restaura. Esse é o processo que nós precisamos fazer com toda a pessoa que precisa passar por uma cura. Às vezes nós logo vamos ministrando a cura e nós não anunciamos Jesus Cristo. Nós não anunciamos o Cristo. É preciso anunciar, pregar a palavra para que essa pessoa se converta, para que essa pessoa acredite em Jesus Cristo, para que ela tenha certeza da filiação divina. Esse é o processo. Isso é o que faz a pessoa passar por um processo e ela será curada definitivamente. Claro, vai passar por dificuldades, sim, mas a maturidade espiritual, a conversão, a mudança de vida, é isso que mantém o cristão na fé. É isso que o Senhor nos impulsiona. Aquele que crê será salvo. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. No documento de Aparecida, diz assim, no capítulo 18, conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. Segui-lo é uma graça e transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher. Olha que coisa impressionante. Conhecer Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. É claro que é, mas nós não paramos aí. Nós não podemos parar aí, porque vai dizer, segui-lo é uma graça. A experiência que tivemos com Ele, a experiência que temos por meio do Espírito Santo com Ele, e transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa. É uma tarefa que o Senhor nos confiou e ao nos chamar e nos escolher. É uma tarefa. É uma tarefa. É o que o documento de Aparecida está dizendo. Nós não podemos só conhecer e ficarmos com esta graça, não. Nós precisamos compreender que a missão é levar Jesus Cristo a outras pessoas. Não só ministrar orações de curas, sim, e precisamos, mas acima de tudo, pregar a palavra. Levar as pessoas a ter este desejo de experimentar Jesus. O que muitas vezes acontece é que logo vamos ministrando a palavra, a oração, ministrando a oração, sem o anúncio da palavra. O que acontece? A pessoa recebe um paliativo. Ela recebe sabe aquela criança que a gente leva no hospital e ele dá 2 remédios, um para febre e outro para infecção? E aí, quando nós oramos só para cura, nós estamos dando o remédio só para febre. Mas quando passar o efeito do remédio, a pessoa vai voltar a ter febre. Então eu preciso primeiro dar o antibiótico. Esse antibiótico para a pessoa é experimentar Jesus Cristo. Claro, experimenta é a palavra, é o anúncio da palavra,
para que ela possa experimentar Jesus intensamente. E ao experimentar Jesus, você ministra a oração de cura. E aí as duas coisas precisam andar juntos. Nós não podemos somente ministrar o paliativo, que a oração não, ela precisa ser acompanhada pelo anúncio profético da palavra de Deus. A palavra precisa ser anunciada para que essa pessoa se converta e creia no Evangelho. E à medida que nós temos a maturidade suficiente para pregar a palavra, anunciar a palavra, aí eu entro com autoridade espiritual. Aí é o último ponto da nossa reflexão. A autoridade espiritual é cumprir a missão confiada a nós. A autoridade espiritual não é chegar dando soco na mesa, não é chegar achando que nós somos o profeta, os donos da situação. Não é isso. Autoridade espiritual é ter conhecimento do processo, é ter conhecimento e consciência da missão. E quando eu tenho consciência da missão, isso é autoridade espiritual. Isso é autoridade. Uma pessoa que ela é um bom profissional e ela chega na sua casa para fazer um orçamento, ela vai te dar o orçamento, e se ele é um bom profissional, ele vai chegar e vai dizer o seguinte: eu vou gastar isso, eu vou gastar esse tempo, eu preciso desse material. Esse cara, ele fala com propriedade, porque ele conhece da área, ele conhece do ofício. E não adianta você dizer o seguinte: buscar atalhos, buscar talvez recursos para reduzir, retirando algumas coisas, que se ele for um bom profissional, ele vai dizer para você: não, eu preciso disso, disso e disso. Porque ele tem autoridade. Quando nós estamos em Cristo, nós compreendemos a missão, a compreensão da missão. Isso chama-se autoridade. E aí nós iremos sim à missão e vamos cumprir esta missão dada. E isso eu chamo de autoridade espiritual. Todo profissional, ele se prepara para exercer a sua profissão, o seu trabalho. Quando ele tem competência, ele não abre mão dos seus princípios, porque ele sabe que ele carrega em si mesmo o melhor, as melhores decisões, e ele vai sugerir o melhor. Quando nós servimos a Deus, a primeira coisa que precisamos compreender é a missão confiada a nós. Qual é a tarefa? O que o Senhor nos ensinou? Qual foi a proposta de Deus para nós? E agora nós não podemos abrir mão. O grande problema é que nós não sabemos, e muitos, nem todos, é claro, às vezes não sabemos, e a missão confiada, nós não temos ainda certeza daquilo que Deus confiou a nós. Isso é extremamente importante. Quando São Paulo escreve a Tito, na primeira epístola de São Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim, olha, preste bastante atenção. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens, veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou, preste atenção, olha,
que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Agora eu chamo a atenção para você na sequência. Olha só que interessante. Eis o que deves ensinar. Eis o que deves ensinar. Pregar e defender com toda a autoridade e que ninguém te menospreze. Quero ler de novo. Olha que interessante. Eis o que deves ensinar. Pregar e defender com toda a autoridade e que ninguém te menospreze. O que é que nós devemos ensinar? Tudo isso que já foi revelado. Tudo isso que já foi revelado. Que Jesus Cristo se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. É o que Paulo está dizendo, eis que deveis ensinar e pregar e defender. Essa é a missão confiada, essa é a proposta. Fomos preparados para isso, fomos enviados para isso. Portanto, irmãos, o que eu gostaria que você compreendesse, nós podemos ser muito mais eficientes em nosso ministério de oração por cura, quando nós compreendermos o que foi confiado a nós. Não dá para buscarmos atalhos, não dá para buscarmos uma solução rápida, não. É preciso pregar o Evangelho, esse Evangelho que Jesus Cristo se entregou por nós, Ele se deu por nós, e as pessoas precisam compreender isso, precisam ter este conhecimento, e é isso, ser batizadas no Espírito. Eu quero dizer para você que muitas pessoas irão se encantar. O que nós precisamos compreender é isso, este encantamento, porque quando a pessoa recebe o anúncio da palavra, ela é batizada no Espírito, ela consegue compreender toda a dinâmica do reino, que não é só o benefício, não é só o benefício, não, é experimentar Deus, é ter um conhecimento, é saber que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele se entregou na cruz, Ele se deu por nossos pecados, para remir a nossa culpa, para tirar dos nossos ombros toda a culpa. Ele paga um alto preço. É isso que as pessoas precisam compreender. E se elas crerem, como diz o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Elas irão receber a plenitude da graça. E nós teremos cumprido a missão confiada. E a nossa missão, a missão confiada a nós, com certeza, nós certamente teremos cumprido aquilo que nos foi confiado. Ou nós podemos também correr o risco de continuar ministrando orações, e que é muito bom, mas como eu já disse anteriormente, é um paliativo. Nós podemos continuar ministrando orações e as pessoas vão se sentir bem por um tempo e depois elas vão voltar com a febre. E quando eu digo febre, é uma metáfora para dizer que o problema vai voltar. O problema vai voltar e ela vai continuar a ser a pessoa que era antes. Ao contrário, se ela ouvir o anúncio do Evangelho profético, nós vamos fazer completo as duas coisas. Olha que interessante, nós vamos dar o antitérmico e nós vamos dar o antibiótico. E aí as duas coisas funcionando, vai haver curas, milagres e prodígios. Vai haver curas.
e nós iremos cumprir a missão confiada. Eu gostaria de concluir com você um texto que tem no Catecismo da Igreja. No Catecismo da Igreja Católica tem um texto no parágrafo 64, muito interessante, que diz assim da nossa missão. Olha, preste atenção. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação. Olha que interessante. Na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Olha que interessante. Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Claro que entre todas elas estava aqui, está escrito, né, a figura luminosa de Maria. O que o texto está dizendo? Que essas mulheres cumpriram fidedignamente o seu papel. Elas cumpriram a sua missão de manter, essas mulheres mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. É a nossa missão, manter viva a salvação de Israel, manter viva, e isso é a autoridade espiritual. Nós não podemos barganhar, trocar, é o que diz o texto aqui no encerramento de Tito, né? Eis o que deveis ensinar, pregar e defender com toda a autoridade, com toda a autoridade. É isso que Deus quer falar a você, que é ministro de oração por cura, você que é um evangelizador. Nunca podemos somente fazer a oração. É preciso pregar a palavra, anunciar a palavra, e nossa missão será muito mais eficiente. Nossa missão será muito mais produtiva, porque o Senhor vai operar e vai agir através dos ministros que vão agir com autoridade. Com autoridade. Certa vez eu estava em viagem e tinha várias pessoas comigo e eu comecei a pegar uma estrada, não me lembro, estava em missão, era em Minas Gerais e era de noite. Portanto, eu comecei a pegar aquela estrada e eu perdi a referência. E andando pela estrada, eu atento para ver se tinha placas para confirmar a direção que eu estava. E eu já tinha andado 50, não sei se 100 quilômetros, e não apareceu uma placa. Eu antes estava seguro de estar no caminho certo. Mas quando eu perdi o referencial, eu já fiquei na insegurança. E eu não continuei aquela viagem. Eu tive que voltar o tanto que eu andei para frente para verificar a última placa, se eu estava no caminho certo ou não. Porque se eu continuasse e não tivesse no caminho certo, portanto, quando eu cheguei naquele ponto, eu comecei a ficar inseguro. E eu precisei voltar para certificar que estava no caminho certo. Quando nós estamos no caminho certo, nós temos a segurança de irmos mais à frente. E se eu não tenho a certeza, é preciso voltar. O que eu quero dizer para você é que quando nós estamos seguindo os passos que o Senhor nos pediu, cumprindo a missão, fazer o anúncio, de evangelizar, de pregar a palavra, nós vamos fazer
a coisa certa de uma forma segura. Esse é o remédio certo, né? Esse é o remédio que vai provocar cura. Não é só o paliativo. É o antibiótico. É o antibiótico. É o anúncio da palavra. E claro, acompanhado do antitérmico, que é a oração por cura e libertação, e que as pessoas serão profundamente tocadas e irão converter ao nosso Deus. Se você pode, feche teus olhos. Eu quero rezar por você. Nós falamos aqui de tantas coisas. Falamos da importância de sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos da fé neste Pai e no Filho e no Espírito Santo. Falamos da certeza do batismo, né? Que nos faz filhos, que nos dá a certeza da filiação divina. Falamos também da experiência que precisamos ter com Jesus Cristo profunda, mas quem nos leva a essa experiência é o Espírito Santo. Falamos da nossa missão e nós concluímos agora também com a autoridade espiritual. Eu gostaria de orar por você. Fecha os teus olhos. Se você pode. Pai de bondade, em nome de Jesus, nós queremos assumir a missão confiada. Jesus Cristo, Senhor, Ele precisa ser conhecido e amado. E o Senhor nos entregou a missão. O Senhor nos confiou a missão para resgatar todos os povos, todas as pessoas. E nós queremos sim assumir esta missão. E você vai assumindo essa missão. Vai assumindo essa missão e vai pedindo que o Espírito Santo venha te conduzir. Vai pedindo, fala, Espírito, vem me ajudando, vem me inspirando, vem me dando discernimento. Venha, ó Espírito Santo. E eu peço a Ti, Pai de bondade, que venha selar na vida dos meus irmãos esta graça. Venha colocando no coração de cada um esta compreensão que é preciso primeiro evangelizar, pastorear, anunciar a palavra e em seguida ministrar uma oração de cura para que a humanidade creia. Isso nós te pedimos, Pai de bondade, em nome de Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que Deus, Ele confirma tudo isso na sua missão. Quando você estiver em missão, tudo será confirmado, tá bom? Eu quero deixar aqui o meu Instagram, né? Se você quiser, entre lá no meu Instagram, fale comigo, é Rogerinho, aliás, @RogerinhoRCCMG. Meu Instagram, @RogerinhoRCCMG. E se você quiser ter acesso também a pregações, a reflexões, entra lá na minha página, né, lá no YouTube, no meu YouTube, Fala Rogerinho, tá bom? Na minha página no YouTube, Fala Rogerinho, e você vai ter acesso a várias pregações e meditação, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo encontro, se assim Deus o quiser. Tchau!